O imigrante Raul começou a se interessar pela Anita ainda jovem, logo depois de chegar ao Brasil. Aprendi a falar português, levei uns 3 anos. Então, no meio dos moços, se falava que a Anita Garibaldi esteve em Lages, que o Garibaldi esteve em Lages e tal. E encontrei, então, a Anita Garibaldi, pouco lembrada no Brasil, e com livros cheios de contradições. Como é que você se apaixonou pela Anita? Em primeiro lugar, achei bonita. Bonita? Todas as minhas mulheres preferidas na minha vida, que não fui nenhum santo, tinham um tipo da Anita Garibaldi, os ossos assim salientes e coisas. O apaixonado Raul mergulhou no passado e seguiu os passos de Anita em busca de informações e objetos que pertenceram a ela. Onde ela esteve em vida, eu andei. Estive aqui, inicialmente no tratamento, começa sempre por Laguna. Depois, 2 vezes, estive no Uruguai, estive na Argentina também, mas lá ela não esteve. E depois fui à Itália. Estive tocando a cama dela, quando ela morreu. É uma peça igual a essa que está aqui embaixo. Só um pouco. A cama que existe aí, os italianos conservam com um carinho todo especial. O resultado de 40 anos de pesquisas, conversas, viagens e doações, Raul transformou num verdadeiro museu na casa onde morava com a mulher. Com a separação dele, tudo veio parar neste espaço com pouco mais de 50 metros quadrados. Esse material aqui estava distribuído organizadamente em 5 salas, que minha casa era enorme, aqui, ela está aqui do lado, e ocupava 5 salas com o Museu Garibaldino. Essa paixão deixou marcas profundas na vida de Raul e fez dele o maior conhecedor da história de Anita Garibaldi. Ele reuniu mais de 1000 livros, quadros e tudo que está relacionado à vida de Anita. Qual é o tesouro maior de toda essa coleção sua? É um pedaço do piso do quarto onde ela morreu. Um caquinho de pedra. E um quadro que o Civitati fez a meu pedido, que está pendurado ali. O primeiro a se apaixonar por Anita foi Garibaldi, semanas depois de ter conquistado Laguna, no litoral catarinense, junto com os republicanos. Ele ainda estava abalado pela morte de seus companheiros num naufrágio e sentia muita solidão. Não via mais os amigos que quase preenchiam a ausência da minha pátria. Precisava muito de alguém que me amasse, e logo... Com a ajuda da luneta que tinha habitualmente à mão, olhei ao acaso para as casas da Barra e descobri uma jovem. Era Anita, a mãe dos meus filhos, a companheira da minha vida nos bons e nos maus momentos. Olhamo-nos reciprocamente como 2 pessoas que não estão se vendo pela primeira vez. Quando entra na casa, a primeira pessoa que vê é a Anita Garibaldi, que justamente é a quem procurava, Ana Maria de Jesus. E olhou para ela, os dois se olharam, e teve então aquela faísca masculina, feminina, que todos nós conhecemos, de amor à primeira vista mesmo, como se diz. E o Garibaldi, ousadamente, disse diretamente a ela: você tem que ser minha. O senhor já teve uma paixão desse tipo? Mais de uma. Mais de uma? Mais de uma. Fulminante, assim? Fulminante. E com consequências muitas vezes pesadas. Pesadas e
pesarosas, inclusive. Quando bate a paixão, Não tem nada que segure. o senhor acha que no caso Garibaldi e Anita viveram isso? Viveram isso, era impossível frear. Impossível. O encontro com Garibaldi mudou a vida de Anita e ela resolveu partir com ele. Ela resolveu embarcar no barco quando o Garibaldi foi encarregado pelo Canabaro para uma viagem de curso. E a Anita resolveu abandonar a família e passou, então, uma lua de mel a bordo deste navio em direção a São Paulo, onde eles foram até Cananéias, mais ou menos. Quando Garibaldi se apaixonou por Anita, ela já era casada. O primeiro casamento foi aos 14 anos. Casou com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar, que era natural aqui da ilha de Santa Catarina. Ele era natural daqui, da Barra da Lagoa, e era alfabetizado. Interessante é isso, que a Anita não teve a oportunidade porque o pai faleceu cedo aí de tifo. Nesta época, a vida era difícil em Laguna e o casamento com o sapateiro Manuel era um problema para Anita. Ele pescava à noite na lagoa, deixava a Anita de lado, bebia muito, era bêbado, ele bebia muita cachaça. E era Manuel dos Cachorros, que é o apelido que ele tem até hoje na Laguna, o pessoal logo sabe quem é. A história dele é um mistério que não se esclareceu, que há autores que acham que algum marinheiro, para agradar o Garibaldi, o degolou quando os farrapos se retiraram e praticaram outras barbaridades, inclusive com o padre Vigário de lá, e depois de morto castraram ainda. O senhor acha que foi isso que aconteceu? Ou eu acho mais provável que ele acompanhou a retirada do comandante da Força Imperial lá, quando se retirou para Garopaba, ele acompanhou. Anita Garibaldi teve muitas paixões. A primeira namorada em Nice cansou de esperar pelo aventureiro e casou com outro. Garibaldi voltou ao mar e numa das viagens encontrou um compatriota que falou sobre um movimento que pretendia unificar a Itália e transformá-la numa república. Era a jovem Itália, criada por Giuseppe Mazzini, e para fazer parte dela, Garibaldi se alistou na Real Marinha Piemontesa, onde sua ficha era a seguinte: Giuseppe Maria Garibaldi, marinheiro de 3ª classe. Nome de guerra, Cleombroto. Nascido, Nice, 4 de julho de 1807. Altura 1,66 m. Cor boa, cabelos louros. Não há uma descrição tão precisa de Anita. Seu único retrato fiel é esta miniatura, feita pelo pintor italiano Gallino, quando ela vivia no Uruguai. Um antigo morador de Laguna que a conheceu, descreveu a grande paixão de Garibaldi e de Raul desse modo. Uma mulher alta, meio corpulenta, busto grande, olhos pretos ovais, cabelos pretos e abundantes e rosto ligeiramente sardento. Em junho de 1849, Garibaldi apresentou Anita aos oficiais de seu Estado-Maior, em Roma. Um deles escreveu em seu diário:
O general me apresentou no Palácio Corsini. Ela era uma mulher de cerca de 28 anos, de pele muito escura, traços interessantes e delicada constituição física. Ao primeiro olhar, porém, se reconhecia nela a amazona. À ceia, para a qual me convidara o general, me foi possível observar todo o carinho e a atenção que ele dispensa à esposa. Se Garibaldi não tivesse desertado da Marinha Piemontesa em 1834, na cidade italiana de Gênova, para participar de uma rebelião, talvez não tivesse conhecido Anita. A revolta fracassou e ele fugiu, depois de ser condenado à morte pelo rei Carlos Alberto. Para o rei do Piemonte, ele não passava de um subversivo a ponto de ser condenado in absentia à morte. E teve que fugir e conseguiu. Garibaldi foi para o Marrocos e depois acabou vindo para o Brasil, onde se juntou aos exilados italianos no Rio de Janeiro. Dom Pedro I tinha renunciado ao trono brasileiro e voltado a Portugal, e seu filho era apenas um garoto. O país era governado pela regência e as rebeliões se multiplicavam. A do Rio Grande do Sul, liderada por estancieiros que queriam mais autonomia e menos impostos sobre o charque, era chamada de Farroupilha e proclamou a República de Piratini. Foi sob essa bandeira que Garibaldi deixou o Rio para se tornar um corsário, atacando barcos ao longo da costa brasileira. Chegou até o Uruguai e ali foi ferido, preso e torturado. Logo depois, Garibaldi reencontra os farroupilhas ou farrapos no interior do Rio Grande do Sul. A primeira grande missão dele foi atacar Laguna com 2 pequenos barcos. Missão quase impossível. Fui posto sob as ordens do general Canabarro. Todavia existia uma dificuldade. Não podíamos sair da lagoa uma vez que a sua foz achava-se sob a vigilância das forças imperiais. Propus a construção de 2 carretas, grandes o suficiente para que se colocasse um lanchão. A trelagem de bois e de cavalos na quantidade necessária para puxá-las. À margem do lago Tramandaí, os lanchões foram repostos na água da mesma maneira como haviam sido embarcados. Os lanchões ele construiu lá em Camaquã, idealizou ele o duplo eixo, o chamado duplo eixo, que são 2 rodas enormes, mas muito próximas, 4 rodas muito próximas uma da outra, para que pudesse fazer curvas. Depois de percorrer 100 quilômetros por terra, os lanchões chegaram às margens do lago Tramandaí, mas o pior estava por acontecer. No dia seguinte, às 3 horas da tarde, naufragamos na embocadura do rio Uruçanga. Dos 30 homens da tripulação, 16 morreram afogados. Garibaldi e os sobreviventes juntaram-se às tropas farroupilhas e com o Ceival, o barco que restara, surpreenderam os imperiais em Laguna. No dia 20 de julho de 1839, os farrapos entraram na cidade sob o aplauso do povo. A lua de mel de Garibaldi e Anita foi tumultuada em meio a batalhas. Mas foi aí que ele começou a conhecer a coragem daquela mulher. O Garibaldi é surpreendido pela coragem inesperada da mulher Anita, que ele tratou de Anita carinhosamente. Mas ele surpreendeu-se quando ela assumiu o comando no barco, que ele tinha ido ao morro e colocou alguns canhões em cima do morro para atirar no Andorinha. E ela ficou a bordo e pegou a tocha, e devia já haver lá tudo isso preparado, e deu o primeiro tiro no navio Andorinha. Foi Anita Garibaldi que deu.
E os marinheiros, a maioria acovardada pelo navio de guerra grande do Império, e desceram ao porão, e ela de espada em punho foi buscá-los, chamando-os de covardes e coisas. Embora fosse uma mocinha normal de Laguna, Anita se interessava por política. O tio dela, na cidade de Lages, era republicano e, por isso, teve sua casa incendiada pelos soldados do Império. Para o governo brasileiro, reprimir as rebeliões era questão de vida e morte. E para expulsar os farrapos de Santa Catarina, onde eles já tinham proclamado a República Juliana, uma grande frota imperial entrou em ação no dia 15 de novembro de 1839. Foi na Barra da Laguna onde o Garibaldi estacionou 6 barcos. Ele tinha 6 barcos e os colocou à margem do canal, que era tortuoso, não é como hoje que é uma entrada reta, esperando o inglês, o Mariatti, que vinha de Imbituba com 19 embarcações. E o Mariatti, homem muito corajoso também, ele mandou entrar 2 barcos menores primeiro, e depois ele, encostado no mastro, assim exposto a curta distância, ele entrou no porto lá e não foi acertado. Em suas memórias, Garibaldi descreve a participação de Anita nessa batalha. O inimigo aproximava-se de nossas posições. Em vista disso, apressei-me a alcançar o posto que me cabia, onde a minha corajosa Anita já começara a canhonada. Ela mesma apontava e disparava a arma que se encarregara de dirigir e exortava com palavras os nossos homens temerosos. Em meio àquele combate, experimentei uma das mais vivas e cruéis emoções da minha vida. Um petardo de canhão a derrubou, juntamente com 2 dos nossos combatentes. Saltei sobre o seu posto, tomado pelo temor de nada mais encontrar além de um cadáver. Ela, porém, reergueu-se sã e salva. Os outros 2 estavam mortos. Anita aqui se revelou pela segunda vez corajosa mulher, surpreendendo o marido, que dizia para ela ficar embaixo num navio, num barco deles aqui, e ela não ficava. E acabou atravessando 12 vezes o canal. Dos comandantes do Garibaldi, que eram 5 mais ele, só ele sobreviveu. Os outros receberam tiro a queima-roupa. Um dos comandantes dele, o Grix, ele teve o peito furado com a bala de canhão, que o Garibaldi, nas memórias dele, escreve que deu para passar o braço dentro da ferida, de lado a lado. Nesse momento da batalha, o comandante Mariatti, das forças imperiais, estava tomando conta da lagoa. Mariatti conseguiu entrar com a imensa maioria das embarcações, então o Canabaro já estava se preparando seriamente para a retirada e queria que o Garibaldi queimasse os barcos para não caírem na mão dos imperiais. E o Garibaldi realmente, alguns ele incendiou. Inclusive o Seival, mas o Seival não queimou direito. E anos depois ainda viajava, até 1911, como barco de comércio. Tempo depois abandonado, primeiro no Porto e depois no Magalhães, onde apodreceu, em parte onde nasceu a figueira, que está plantada na praça da Igreja Matriz da Laguna. Para muita gente, a figueira que continua de pé na Praça de Laguna é uma prova de que Anita nasceu mesmo na cidade.
Depois de ter desenhado toda a árvore genealógica da família e de ter encontrado em Montevidéu as atas antinupciais do casamento dela, onde Garibaldi registrou o local de nascimento da mulher, Raul não tem nenhuma dúvida. Defendo, e com toda a razão, o nascimento de Anita como lagunense. Porque se ela fosse natural de Lages ou de Camboriú, de qualquer lugar, o Garibaldi declarava. Ele não tinha interesse nenhum em negar. E não é possível que ele, que já vivia 2 anos, já tinha filho com a Anita, não soubesse de onde é que ela era. E ela mesma se declarava como lagunense. Mas no Museu de Laguna, os pesquisadores Amádio Vettorelli e Antônio Carlos Marega nunca chegaram a um acordo sobre o local onde Anita nasceu. Eu estou copiando todos os registros da Laguna, dos mais antigos, estou copiando, um por um. O endereço é assim, natural dessa vila. Claro. Natural dessa freguesia. Ora, a freguesia pegava daqui até Araranguá. Vou saber onde é que nasceu? Na sua opinião, onde ela nasceu? Morrinho. Morrinhos? Mas qual? Tubarão. 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 Na época, Laguna. Na época Laguna, claro. Essa é uma realidade. Mas você não concorda com isso? Não, eu sou da teoria que ela nasceu no Morrinhos do Mirim. Agora, vocês dois, por exemplo, não vão entrar em acordo sobre Não, onde nasceu? só o dia que se encontrar o livro do registro de batismo da Anita, não é? Sabe o que é que vai dizer? Então, se disser ali Morrinhos de tal lugar, daí para mim passa a ser. Você está assistindo Multicultura. A cada dia, um gênero ou formato diferente. Ciências, esportes, entrevistas inesquecíveis, musicais de auditório e muito mais. Garibaldi e Anita foram expulsos de Laguna. Seguiram as tropas gaúchas rumo ao Planalto Catarinense e, mais tarde, participaram da Batalha de Curitibanos contra os soldados imperiais. Eu marchava a cavalo com a dona da minha alma, digna da admiração universal e lançando-me em uma carreira que, mais que a Batalha do Mar, tinha para mim atrativos imensos. A minha Anita era meu tesouro, não menos fervorosa que eu pela sacrossanta causa do povo. Ela encarava as batalhas como brincadeiras e as privações da vida do campo como um passatempo. Por isso, fosse como fosse, o amanhã parecia sorrir afortunado e os espaçosos desertos americanos mais agradáveis e belos. Nesses campos e coxilhas de Santa Catarina, o povo ainda vive como os gaúchos. A mesma intimidade com o cavalo, o mesmo mate que roda de mão em mão, o mesmo poncho, o mesmo fogo de chão que aquece os ossos e assa a carne nos dias frios de inverno. Mas no tempo em que Anita andou por aqui, a beleza e a calma escondiam uma ameaça: os soldados imperiais em busca dos farrapos, seus inimigos. Aqui, essa região, segundo a tradição oral do povo da época, que seguiu de pai para filho,
as forças do governo eram numericamente superior, muito maior do que as forças da Farrapo. E eles formaram um pequeno piquete, o qual provocou as forças farrapos a entrar entre duas colunas estrategicamente colocadas ao lado daquelas montanhas lá. E quando as forças farrapos entraram, as duas colunas avançaram e houve o combate. Aqui foram sepultados os farroupilhas e também os republicanos, os legalistas, todos numa vala comum. Segundo alguns historiadores, dos farroupilhas, que eram em torno de 500 pessoas, apenas 73 bateram retirada. Da parte do governo a gente não sabe, não tem uma estatística dizendo quantos morreram. O combate se deu em toda essa região e aqui a Anita foi presa. Esse combate ficou famoso pelas memórias do Garibaldi escritos na Itália, onde ele relata a prisão da Anita e a espetacular fuga dela das forças inimigas aqui dessa região. Anita poderia ter acelerado o passo de seu cavalo e se distanciado rapidamente de seus perseguidores, mas sua alma parecia impermeável ao medo. Só quando os inimigos a rodearam e fugir parecia impossível, é que ela esporeou o cavalo para cair fora. Por um instante pensou que sua agilidade a salvara, mas quando uma bala cortou seu cabelo e um momento depois, uma segunda bala derrubou seu cavalo, concluiu que era impossível escapar. Rendeu-se e foi levada ao campo inimigo como prisioneira. Ela ficou prisioneira, pediu ao Melo Albuquerque licença para olhar no campo de batalha os cadáveres, tanto de amigos como inimigos, e o Melo Albuquerque concordou, e ela, sem pejo, sem nojo, foi virando durante horas cada cadáver que estava espalhado no terreno para ver se o Garibaldi estava lá, que alguém haviam avisado de que o Garibaldi tinha sido morto. Quando me foi apresentada, estava mal vestida, desgrenhada, bem como com a voz embargada devido à tremenda luta e ao fato de ficar separada de seu marido. Via-se que ela padecia horrivelmente, tendo por tudo conquistado a minha admiração como a de meus comandados, por nunca termos pensado ver uma mulher tão valorosa, tendo nos enchido do maior orgulho porque era uma catarinense, uma compatriota que dava ao mundo tão sublimes provas de valor e intrepidez. O Melo Albuquerque disse, inclusive, mais tarde em Porto Alegre, que ele era diretor da escola de cadetes, que o maior brilho da fé de ofício, da carreira militar dele, é ter tido a Anita Garibaldi como prisioneira. Que ele se orgulhou dela, ele simpatizou com ela, tanto é que permitiu que ela procurasse os cadáveres numa área grande e coisa, e conseguiu fugir naquela noite mesmo. Ficou 8 dias no mato, no campo, passando fome. Foi uma fuga espetacular. Foi um dos fatos importantes na vida de Anita Garibaldi. Quantos quilômetros teve essa fuga da Anita? 85 quilômetros entre Curitibanos e Lages. E ela levou, parece, 8 dias e reencontrou o Garibaldi lá perto do Moinho do Paulo, lá no Rio Caveiras, lá um pouco fora da cidade. E ali, então, ela acompanhou a retirada dos farrapos de Lages. Anita estava grávida. O menino chamado Menotti nasceu em setembro de 1840, na vila de São Luís das Mostardas, no Rio Grande do Sul. 12 dias depois do parto, a casa onde ela estava foi atacada.
a segunda fuga, como é que aconteceu isso? Ela foi ameaçada à meia-noite pelas tropas do Moringue, que era o Pedro de Abreu, que era um verdadeiro terror dos farrapos. Ele queria surpreender Garibaldi em Mostardas, mas quando chegou, acabou não encontrando, porque o Garibaldi tinha ido comprar umas roupinhas para o nenê em Viamão. Então a Anita, à meia-noite, mais ou menos à meia-noite, foi acordada pela família Costa, que estavam vindo esses soldados contrários. Então ela monta um cavalo em pelo, com o menino no colo, um revólver na mão, e saiu a galope, seminua, sem cuidar da sua saúde, salvando a honra, a sua dignidade, ela própria e o filho. Não era o fim das aventuras para Garibaldi e Anita. Perseguidos pelos imperiais, os farrapos decidiram se retirar pela picada das Antas. É moda na época, o soldado em longas marchas se faziam acompanhar das famílias. E o Garibaldi, então, junto com Teixeira Nunes, foram subindo o Rio das Antas, que na época era rodeado de Mata Virgem. Então, durante 9 dias, choveu dia e noite. Comida não havia, o pouco que havia para tantos soldados e familiares, os gaúchos chegaram a comer os seus próprios cavalos. E isto, para um gaúcho, é coisa horrorosa. A retirada durante o inverno pelas escarpas da montanha, e com chuva quase constante, foi a mais incômoda e terrível que eu tinha visto. Os inúmeros riachos transbordaram e muitas bagagens foram levadas pela correnteza. Marchava-se com chuva e sem alimento. Eu portava a nossa pobre criança, com menos de 3 meses, suspensa por um lenço ao meu colo, de um modo que eu podia aquecê-la com a minha respiração. Ela impôs isso, queria fugir em direção a Vacarias para salvar o menino. E teve a sorte de, ao subir a serra, encontrar um posto dos farrapos. 2, 3 soldados estavam lá com a tenda e com comida. Então, assim, ela conseguiu. Os 2 cavalos que carregavam Anita alternadamente e a coragem sublime daquela minha companheira valorosa salvaram o que de mais caro eu tive na vida. Seis anos de aventuras e perigos não cansaram Garibaldi, mas agora ele tinha uma família. Depois da Batalha de Curitibanos, ele pede dispensa e vai para Montevidéu com Anita e o filho. A Anita foi para Montevidéu e a vida dela mudou lá. Tiveram um início muito pobre, e Garibaldi, durante a vida dele toda, foi pobre. Mas ali, exageradamente, eles foram acolhidos lá por um irmão de maçonaria, e ele dava aulas particulares, o Garibaldi. Montevidéu estava em luta contra o Uribe e o Rosas, lá de Buenos Aires. Aí eles convidaram, e ele passou a ser novamente militar, enquanto a Anita ficava naquela casa que está lá, em Montevidéu. Durante a chamada Grande Guerra do Uruguai, a Anita não pôde ter a participação que ela teve aqui na Farroupilha. Nenhuma. Tanto pelos filhos quanto pelo fato de que a guerra lá era organizada, era uma guerra de exércitos. Ela lá foi esposa e mãe de família.
E ela teve vários filhos lá, um atrás do outro. O brasileiro Menotti, ela já levou lá, era o mais velho. E lá teve mais 3, se não me engano. Né? Ricciotti, a Rosita e a Teresita, que casou com um oficial italiano e teve 16 ou 18 filhos. Na Montevidéu sitiada, Anita teve de comandar uma casa onde faltava até luz durante a noite. O salário de Garibaldi era igual ao dos soldados, e a ração de guerra não incluía as velas que se usavam para a iluminação. Ali ela já mostrou de que durante aqueles serões em Montevidéu à noite, que o Garibaldi recebia muitas pessoas intelectuais, e mesmo à luz da vela eles conversavam, e a Anita, como brasileira inteligente como ela era, ela assimilou bastante conhecimento, tanto é que o Garibaldi nunca na Itália precisou se envergonhar de estar com uma mulher semi-analfabeta, que não se percebia. Embora não tivesse nenhum documento que provasse a morte de seu primeiro marido, Anita e Garibaldi se casaram em Montevidéu no dia 26 de março de 1842, na igreja de São Francisco. Aquele casamento em Montevidéu teve algum tipo de ajuda para que ele acontecesse? Exatamente, e novamente a nossa a maçonaria é que deu o jeito. Porque quando foram perguntar a Anita, quando o padre mandou alguém falar com a Anita se ela queria casar e coisa, tinha ali uma senhora uruguaia fazendo papel de mãe de Anita. E ela, como solteira, disse que sim, que não casaria. Tinha nada que impedisse ela de casar. Não se falou. E por isso acho eu que a maçonaria terá dado jeito nesse livro do registro legítimo de Anita. A guerra no Uruguai entrou num compasso de espera, mas na Itália as coisas pareciam mudar. E Garibaldi parte para a Itália. Na Itália, o Papa Pio IX tinha sido eleito e promoveu algumas reformas liberais suficientes para levar o povo a se manifestar em todos os reinos e províncias em que a Itália estava dividida. Mas o marido de Anita ainda era um condenado à morte. A Anita também foi na frente dele para a Itália. Sim, ele enviou a Anita para testar como é que seria recebido ele. Isso foi uma ação política diplomática, que ele ficou ainda meses aqui em Montevidéu. Assim que chega a Gênova, Anita manda uma carta para Montevidéu. Tenho o prazer de lhe informar sobre minha feliz chegada a Gênova, depois de uma viagem felicíssima de cerca de 2 meses. Tenho sido festejada pelo povo genovês de modo singular. Mais de 3.000 pessoas vieram debaixo de minha janela gritando: Viva Garibaldi! Viva a família de Garibaldi! As coisas caminham muito bem na Itália. Em Nápoles, na Toscana e no Piemonte, foi promulgada a Constituição, e Roma a terá dentro em pouco. Tenho recebido 1000 finezas dos irmãos Antonini, e amanhã parto no vapor para Nice. Ficarei agradecida, no caso de meu marido não ter partido ainda, de pedir-lhe que o faça e dizer-lhe que os últimos acontecimentos da Itália devem fazer com que acelere sua partida. Sua devotada serva, Ana Garibaldi.
Anita vai morar com a mãe de Garibaldi em Nice, para onde ele pretendia ir assim que possível. E 3 meses depois, os jornais anunciam a chegada de Giuseppe Garibaldi a Nice, a bordo do barco Esperança. Dias depois, Garibaldi ofereceu ao rei do Piemonte e da Sardenha, Carlos Alberto, 60 homens para lutar. O rei não aceitou e atacou os austríacos. Foi derrotado e desistiu da guerra. Garibaldi continuou lutando como guerrilheiro na fronteira da Suíça. Passou por Nice e partiu para formar o Batalhão Italiano da Morte. Anita Garibaldi, deixando os filhos com a sogra bem cuidados, ia visitar o Garibaldi pela Itália afora. Numa das ocasiões, ele disse aos seus oficiais do Estado-Maior lá que agora temos um soldado a mais. Quando a Anita chegou, ele a recebeu assim. O primeiro-ministro do Papa foi assassinado. Pio IX deixou o Vaticano, a República foi proclamada e os franceses atacaram Roma para restabelecer o poder do Papa. E lá em Roma, Garibaldi recebe mais uma vez a visita de Anita, que escreve uma carta para uma amiga em Nice. Caríssima amiga, escrevo-te para informar-te da minha feliz chegada depois de uma perigosa viagem através dos austríacos que ocupam a Toscana, que atravessei para chegar a Roma. Aqui as coisas vão bem. De dia e de noite nos divertimos com os franceses que perdem o seu tempo. Meu marido vai beníssimo, mas anda muito ocupado. Peço-te que saúdes teu marido e que beijes por mim, teus filhos. Minha lembrança ao senhor Camilo, a tua mãe e a todos os amigos. Tua, afeiçoadíssima Anita Garibaldi. Quando ela foi para Roma, ela já sabia que a luta estava perdida, né? Talvez não soubesse. Notícias naquela época não corriam tão depressa. Uma carta demorava semanas. De maneira que eu acredito que ela não soubesse bem da situação em que se encontrava a ocupação de Roma pelo triunvirato. Roma agora está cercada por 60 mil soldados e a Assembleia resolve renunciar à luta. Garibaldi sai da cidade com seus soldados. Entre eles estava Anita. E essa trajetória que eles fizeram foi de quase 550 quilômetros. Foi mais ou menos a metade da Itália. E por terreno sempre muito acidentado, que o Garibaldi sabia aproveitar com muita inteligência e muita habilidade técnica de militar. Anita e Garibaldi se hospedaram neste café em San Marino enquanto o governo negociava as condições de rendição. Mas Garibaldi não aceitou o acordo proposto e, durante a noite, resolveu ir para Veneza, que ainda lutava contra os austríacos. Mas tinha um problema. Anita estava grávida de seu 5º filho e muito doente, ardia de febre. Durante a viagem, piorou ainda mais e teve de ser carregada. Ao chegar à fazenda Guccioli, não havia mais o que fazer. Ao colocar a minha mulher sobre a cama, me pareceu descobrir em seu rosto a fisionomia da morte. Tomei seu pulso, não batia mais. Diante de mim estava o cadáver daquela que tanto amava, que tinha me acompanhado na maior parte dos perigosos momentos da minha vida. A mãe dos meus filhos. Aquela por quem me apaixonei à primeira vista. Arrivo qui con Garibaldi che lei stava morendo. Arrivarono poi in quella stanzetta lì dove Anita purtroppo morì. Anita era in stato interessante di 6 mesi e morì di malaria, insomma. Si era presa la malaria e lì morì.
Garibaldi dovette fuggire in fretta perché era inseguito. A causa mortis é uma dúvida que paira febril. Agora, não se sabe se era a febre amarela. Havia também a febre do feno. O prefácio do meu livro foi feito por um médico muito competente, historiador, Oswaldo Rodrigues Cabral. Ele admite a hipótese de uma febre que ele chamou de quaternã. Eu não conheço medicina. Ela morreu febril. Durante 6 dias, o corpo de Anita ficou numa cova rasa. Quando foi descoberto, Garibaldi tornou-se suspeito de ter estrangulado a mulher. Os que enterraram a Anita amarraram a corda no pescoço e puxaram o cadáver pela corda, deixando marcado o pescoço. E que fez com que o médico que fez a necrópsia achou que ela teria sido enforcada. Mas esse médico mesmo retifica em seguida, porque há uma confissão que esclareceu que absolutamente Garibaldi não fez isso. E tudo continua lá como era naquela época. Com todo o respeito. O piso desgastado de tantos visitantes, o gradil de ferro da escadaria é mantida. O quarto não é grande. A cama tem alguma coroa envelhecida, alguma placa, e o fazendeiro lá, ele não utiliza essa parte da casa, é totalmente reservada à visitação pública. Dez anos depois, recebido como herói, Garibaldi voltou à fazenda Guccioli. Na igreja mais próxima, onde Anita fora enterrada pela segunda vez, o padre Isidoro Giuliani guarda com cuidado documentos da época. Foi ali que Garibaldi rezou diante do caixão de sua amada e determinou que os restos de Anita fossem levados para Nice, sua terra natal. No cemitério da igrejinha, uma lápide de mármore indica o lugar onde os restos dela ficaram por uma década. Para o senhor, quem foi Anita Garibaldi? Difícil, não estava preparado de forma nenhuma para responder. Eu achei que ela era uma mulher predestinada a um outro meio em que ela mais do que vivia, nascia. Ela já tinha tendências para a liberdade da mulher em relação ao homem, não ser tão subordinada. Estava 100 anos à frente dos direitos da mulher de hoje. Ela tinha uma compreensão indescritível de saber que o Garibaldi era destinado a ir até onde foi, até ser unificador da Itália, como se tornou. Ela foi heroína porque, para igualar-se ao marido, ela estava disposta a dar a sua própria vida pelo homem que amava. O arquiteto Hall passa os dias cercado de lembranças e do que reuniu sobre Anita Garibaldi. Neste pequeno espaço, guarda 40 anos de pesquisas e um sentimento profundo. A minha simpatia, o meu amor a Anita Garibaldi é uma coisa que transcende a compreensão. Não há uma explicação plausível materialmente como é que aconteceu que esse Raul que está sentado aqui se apaixona por uma heroína morta, a não ser a influência paterna que o papai era garibaldino. Talvez algum raciocínio, alguma coisa que vinha, não sei de onde, eu me apaixonei pela Anita. Se o senhor tivesse a possibilidade de conhecer a Anita pessoalmente, o que o senhor gostaria de dizer para ela?
Eu fiz coisa parecida como o Garibaldi fez com outras pessoas durante a minha longa vida de 83 anos. Talvez eu me encorajasse a repetir ou dizer em língua alemã ou portuguesa o que o Garibaldi disse para ela em Laguna em italiano. O que é que ele disse? Você tem que ser minha.